E aí, queridos, tudo massa, tudo joinha? A nossa aula de hoje, ela vai ter um nomezinho assim, estranho, né? Um nome chamado de bissetriz. O que é uma bissetriz? Bissetriz é um segmento de reta que vai dividir um ângulo em duas partes iguais. Vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais. A palavra igual na geometria é muito complicado, muito forte. Então, a gente diz que a bissetriz, ela divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Essa palavra congruente, ela está relacionada com coisas de mesma medida, tá? Coisas iguais, semelhantes, de mesma medida. Então, a bissetriz, ela divide um ângulo em dois segmentos, em dois ângulos congruentes, em dois ângulos de mesma medida. Eu vou usar a régua aqui, que eu vou puxar um segmento de reta, tá? Eu vou escolher aqui a cor azul e vou puxar aqui um segmento de reta. Vou fazer aqui esse segmento de reta medindo 9 centímetros, sei lá. Aí, o tamanho do segmento de reta aqui não vai nos interessar por enquanto, ok? Então, puxei esse segmento de reta, vou até tirar essa reta daqui, a régua daqui, vou colocar ela aqui em cima para a gente falar de bissetriz. Bom, nesse ponto aqui, eu vou pegar esse ponto aqui como origem, tá? Então, eu vou chamar esse ponto aqui de origem. Esse pontinho aqui é a nossa origem. E vou abrir um ângulo a partir dele. Para a gente medir ângulos, a gente usa esse instrumento aqui que é chamado de transferidor de graus. O centro aqui, esse centro aqui, onde está a mãozinha aqui, ó, ele vai no ângulo, na origem do ângulo, e esse zero, ele está sempre apoiado sobre um dos segmentos de reta, apoiado sobre um segmento de reta. Então, aqui eu vou colocar aqui na origem, e aqui a gente vai ajustar esse lado aqui, né? Ajustar para que esse zero fique certinho sobre o segmento de reta. Então, aqui, coloquei sobre o segmento de reta. Esse transferidor, esse aparelho é chamado de transferidor de graus. Eu vou abrir um ângulo aqui, vou fazer um ângulo de 120 graus, um ângulo obtuso, um ângulo de 120 graus. Esse ângulo obtuso, eu vou usar aqui um segmento de reta meio que vermelho, né? Então, vou partir aqui do centro, aqui a abertura, vou me preocupar com a abertura, 10 graus, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 120. Abri aqui, esse segmento tem 120 graus. Bom, se o segmento tem 120 graus, aí eu pergunto para vocês, qual é o comprimento, a bissetriz vai fazer com esse ângulo? O que a bissetriz vai fazer com esse ângulo? Ele vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Ou seja, cada ângulo vai ter que medida? Se esse tem 120. Pensa aí comigo, rapidão. Se ele tem 120, esse cara daqui tem 120, né? Que é essa medida aqui. Então, para desenhar um ângulo, eu vou fazer o seguinte, tá? Para a gente entender que é esse ângulo aqui. Eu vou puxar uma volta aqui assim, ó. Esse ângulo aqui, ele tem 120 graus. Então, eu vou querer vou querer fazer uma bissetriz. O que é uma bissetriz? A bissetriz, ele vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, vou colocar aqui mais uma vez o nosso aparelho, né? Se daqui até aqui é 120, qual é a metade? A metade de 120 é 60, né? 60 mais 60, 120. Então, eu vou puxar esse ângulo, e esse ângulo ele vai ter 60 graus. Então, aqui vai ser o nosso ângulo de 60 graus. Então, significa que eu vou ter essa divisão do ângulo 120 por uma bissetriz, e ele vai dividir em duas partes iguais. E que tamanho essas duas partes? Aqui tem 60 e aqui tem 60. Então, esse ângulo aqui tem 60 graus. Correto? E esse ângulo aqui tem 60 graus, porque o primeiro ângulo que a gente fez tinha 120. E a bissetriz tem o poder de dividir o ângulo em duas partes iguais. Na página 40,
4, página 44 do livro Matemática, Realidades e Tecnologias, a gente tem uma questão número 1. E ela traz assim, ó. Nessa figura, a questão número 1, ela vem com essa figura aqui, né? Deixa eu ver se é essa mesmo. Isso. Na figura OC, segmento OC, ou seja, esse segmento aqui, ó, OC, ok? Eu vou desenhar aqui, ó, OC, tá vendo? OC. É bissetriz, ó que informação forte. É bissetriz. Esse segmento aqui, ó, é bissetriz. O que é uma bissetriz? Divide o ângulo em duas partes iguais. Qual é a medida de COB? C, ângulo em OB. Que medida é essa? Professor, se ela é uma bissetriz, então vou escrever aqui, ó, letra A. Se ela é uma bissetriz, o que ela faz? Ela divide o ângulo em duas partes iguais. E eu vou escrever com um chapeuzinho aqui para mostrar que o ângulo está em O. Então, significa que aqui é 55. Então, aqui também é 55, porque dividiu em duas partes iguais. Então, o ângulo COB mede 55 graus. Certo? Então, a letra A, ele mede 55 graus. Por quê? Por causa dessa informação aqui. É bissetriz. Se ela é bissetriz, ela divide em duas partes iguais. Então, esse ângulo aqui, AOB, o ângulo todo, né? Quanto é que vale um ângulo todo? Ó, se cada parte vale 55, então as duas partes, o ângulo AO, ou seja, o ângulo está em O, a origem, e B, vale, se cada metade vale 55, 55 mais 55, 110. Então, ele dividiu este ângulo aqui em duas partes iguais. Por isso, um vale 55, o outro vale 55. E quando você olha para os dois juntos, ele vale 110. Então, a resposta da letra A é 55, porque aqui é 55, aqui tem o mesmo tamanho. Ó. Esse cara aqui tem o mesmo tamanho, tá vendo? Certo? Vou botar aqui uma cor diferente aqui, só para você ficar mais prático para você ver. Se aqui tem a mesma medida desse, porque essa reta é bissetriz, essa informação aqui é super importante, ó, bissetriz. Então, esse cara vale 55, esse vale 55, e a soma dos dois vale 110. Se você observar, a gente já fez isso aqui, né? Ó, 60 com 60 dá 120, tá? Por isso que eu comecei a aula explicando aquela parte. Vamos para a letra B. Observe a figura no qual OC é esse aqui, né? O está aqui, C está aqui, OC. Então, essa aqui é uma bissetriz. O segmento AOB, 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 vale quanto? 74. Então, o que é 74, professor? O que vale 74? 74 é essa medida aqui toda. Tudo isso aqui vale 74. Ele é bissetriz, então dividiu o 74 em duas partes iguais. Então, se ele dividiu em duas partes iguais, a letra A, ou A feio, né? O ângulo O e C foi dividido, o ângulo aqui foi dividido em partes iguais, então 74 dividido em partes iguais vai dar 37. Então, aqui a resposta é 37. Esse ângulo aqui, ó, AOC tem 37. 37 o quê? Graus. Bota uma bolinha aqui para dizer que é graus. E a letra B,
a gente vai ter o ângulo CO e B. O que quer dizer isso aqui? Que eu vou partir do C, vou passar pelo O e o B. Então, você está aqui, ó, COB. Ou seja, esse ângulo aqui também é 37, porque a bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais. Se eu tenho 74, então cada ângulo mede 37. 37 mais 37, 74 graus. Pronto. Essa aqui é a nossa correção da atividade. Vou chamar a atenção para que vocês façam a questão número 3 amanhã no sábado, tá? E faça também a questão 40, da página 45, a questão 6 e a questão 7, tá? Da página 45. Então, questão 6 e a questão 7 da página 45. Então, amanhã no sábado, façam a 3 e a 6 e a 7. Bom, a você que não pôde assistir a nossa aula conosco, pode deixar sua dúvida, e quem tiver, pode deixar tanto no YouTube, quanto no comentários no WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Valeu, galerinha, um abraço